Bom dia! Manhã de 28 de fevereiro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 790. Estamos falando de dificuldades no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 17, verso de número 10. Lemos assim: Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Que todo macho será circuncidado. A pergunta que surge é: por que Deus ordenou que se praticasse a circuncisão em Gênesis capítulo 17? Vamos à solução dessa dificuldade. Gênesis 17 não nos dá um raciocínio lógico que justifique o estabelecimento desse rito obrigatório para a família e descendentes de Abraão. Deus simplesmente diz: circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Versículo de número 11. Todo e qualquer descendente de Abraão que se recusasse ou conscientemente negligenciasse a circuncisão deveria ser cortado da aliança da graça de Deus. Gênesis 17, verso 14. Isso significa que a circuncisão era considerado de grande importância por Yahvé, no que dizia respeito à nação de Israel. Romanos capítulo 4, verso 9 a 10, explica que a salvação não depende da circuncisão, mas antes da graça de Deus que chega ao pecador culpado mediante sua aceitação das promessas divinas e fé no Senhor. A justiça de Deus foi atribuída a Abraão antes dele ser circuncidado. Gênesis 15, 6, Gênesis 17, verso 23 e 24. Mas o apóstolo Paulo explica-nos o propósito da circuncisão em Romanos 4, verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que crê, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. O rito da circuncisão, isto é, a remoção cirúrgica da carne do prepúcio, teve o objetivo de ser um sinal e selo da aliança estabelecida entre Deus e o crente. Assim como um anel, uma aliança, é sinal e selo de um compromisso total e exclusivo entre a noiva e o noivo, mutuamente, enquanto viverem também a remoção sacramental dessa parte do órgão masculino, era um testemunho sangrento, um pacto selado com sangue, pelo qual o crente entregou sua vida a Deus, tendo prometido solenemente viver para Ele, em plena dependência de sua graça, para o resto de sua vida terrena. Sendo assim um selo, o ato de circuncisão era igual a um atestado de propriedade no Antigo Testamento. Testificava que a pessoa pertencia não ao mundo, não a Satanás ou a si próprio, mas sim ao Senhor Deus que lhe proveu a redenção. Em Colossenses 2, 11 a 13, encontramos maiores explicações sobre a função da circuncisão. Nele também fosse circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu,
juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Inclusive, nesses versículos, 3 importantes conceitos concernentes à circuncisão. Primeiro, a circuncisão envolvia a remoção simbólica do corpo da carne, como instrumento de perversidade. Sem a circuncisão, o corpo do pecador permanecia em estado de incircuncisão na carne. Segundo, a circuncisão pressupõe a fidelidade e o empenho à santidade. Moisés admoesta sua congregação em Deuteronômio 10, versículo 16, circuncidai-vos, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Isso indica que a circuncisão envolvia a fidelidade no coração, a santidade ao Senhor e a obediência à sua palavra. O oposto era dureza de coração, teimosia e voluntariosa disposição do mal da parte da pessoa. Levítico 26, verso 41, fala de uma geração futura de israelitas levada ao cativeiro. Essa passagem também se refere ao perdão e restauração com retorno à sua terra. Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. Um pouco antes do cativeiro babilônico, o profeta Jeremias, capítulo 4, verso 4, exortou seus compatriotas, todos os quais, sem dúvida, haviam sido fisicamente circuncidados, quanto crianças, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá, e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia com fogo e arda por causa da malícia das vossas obras. Então, a circuncisão envolvia a fidelidade a uma vida santa, a uma vida de fé em Deus e uma vida de obediência aos seus mandamentos. E terceiro e último ponto, a circuncisão representava para o crente do Antigo Testamento que o batismo significa para o cristão no Novo Testamento, que significa aceitação ou adoção na família dos remidos. Os benefícios da expiação futura de Cristo no Calvário, pela graça de Deus, foram distribuídas ao crente circuncidado antes do evento da cruz, assim como o mérito da expiação de Jesus e os benefícios salvíficos de sua ressurreição vitoriosa se aplica ao crente do Novo Testamento. Em ambas as dispensações, o sinal sacramental e selo foi imposto ao crente, e também sobre as crianças, filhas de crentes, para que na promessa da aliança eram garantidos pela fé. O mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ordenou a circuncisão ao crente do Antigo Testamento e ordenou o batismo com água na nova aliança, que significa, de acordo com Colossenses, uma circuncisão espiritual, de acordo com Colossenses capítulo 2, verso de número 11. Portanto, a circuncisão de Cristo é o batismo nas águas. Que Deus te abençoe, que você possa entender melhor o papel da circuncisão no Antigo Testamento, bem como o sentido dela no Novo Testamento.